Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma alegria estar presente neste congresso e eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Confesso que desde cedinho pela manhã tenho sido aí muito abençoado, como também os irmãos, pela comunhão e pelas palavras, e é tão bom estar com o povo de Deus. E a minha oração é que o Senhor, nosso Deus, destaque em nossa mente e em nosso coração aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Nós somos pessoas diferentes, com desafios também diferentes. O nosso coração, cada coração tem uma postura diferente nesta noite. Nós trazemos um bojo, uma carga de pensamentos, expectativas, experiências, alegrias, quem sabe angústias. E aqui nós estamos neste congresso da Vida Nova. E a minha oração é que o Senhor possa destacar na sua mente, no seu coração e também na minha mente, no meu coração, aquilo que verdadeiramente nós precisamos e aquilo que o Senhor deseja. Nesta noite eu fui destacado a partilhar com os irmãos sobre igreja e missão em uma sociedade pós-moderna, pluralista e mística. E eu gostaria de dividir este momento, esta uma hora com os irmãos, em três partes. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma breve revisão destes três conceitos: o pós-modernismo, o pluralismo e também o misticismo, apenas para relembrarmos a essência destas ideias e movimentos sociofilosóficos. Na segunda parte, eu gostaria de pensar com vocês quais são as implicações desta presente sociedade para com a fé cristã e quais são as implicações destas filosofias e influências sociofilosóficas para a igreja. E em um terceiro momento, eu gostaria de abrir a palavra de Deus e fazermos juntos algumas considerações bíblicas. O pós-modernismo é esta influência sociofilosófica que ganhou essa sua força mais social a partir de meados do século XX. O pós-modernismo ele é marcado especialmente pela quebra, pela ruptura com os elementos, com os marcos essenciais do modernismo. Eu diria que o pós-modernismo ele é marcado pela quebra de dois elementos do modernismo, que são eles: primeiramente, a crença em verdades absolutas e, em segundo lugar, o progresso social e cultural. Esses dois pilares do modernismo foram abalados pelo pós-modernismo e é gerado, portanto, a partir de meados do século XX para cá, este movimento sobre o qual nós não temos muita clareza. Ele é fluido, ele é dinâmico. Ernest Gellner, que é um filósofo francês, ele nos diz que não há clareza sobre o pós-modernismo, porque é da natureza do pós-modernismo não emitir clareza. Portanto, nós podemos notar que o pós-modernismo ele vem a se enraizar, se associando a uma outra influência que anda paralela a esta, que é o relativismo. E chacoalhando os elementos ou os pilares do modernismo e associado ao relativismo, o pós-modernismo ele vem atacar diretamente os dogmas, especialmente os dogmas em três frentes: nas frentes culturais, nas frentes sociais e nas frentes religiosas. Portanto, esse pós-modernismo ele cria um ambiente para a florescência do pluralismo, que é o segundo conceito que nós estamos aqui revisando juntos. O pluralismo já havia nascido bem tempo atrás, lá no século XVIII, mas reafirmado no século XIX, mas é com este pós-modernismo relativista que ele ganha massa, ele ganha a sociedade e ele ganha o pensamento na nossa época. Este pluralismo, além de atacar os dogmas que faz o pós-modernismo, além de relativizar o pensamento que faz também o pós-modernismo,
Este pluralismo ele vem se agregando a conceitos filosóficos de tolerância e a conceitos antropológicos de diversidade. Então seria aí esta construção entre o pós-modernismo, entre o pluralismo e o relativismo. Este ambiente, em meados do século XX para cá, começa a gerar um pensamento propício para um outro elemento, uma outra influência, e desta vez não apenas socio-filosófica, mas também socio-religiosa, que é o misticismo. O misticismo, a rigor, seria a crença na existência do mistério, do oculto, do secreto, daquilo que transcende. Vem da palavra mystikos em grego, que era no passado aquele estudioso que estudava o mistério, aquilo que estava oculto. Dionísio, no século V, ele vem falar, uma das primeiras vezes, sobre misticismo, como sendo o critério de relacionamento entre Deus e os homens, e entre os homens e Deus. Ou seja, não a partir de um critério da razão, mas a partir de um critério da percepção, da experiência pessoal e, por que não, da experiência individual. Parece-me, portanto, que este misticismo, ele se torna um sistema religioso ideal para uma sociedade que é pós-moderna e que é pluralista, especialmente por 3 fatores. Em primeiro lugar, porque no misticismo não é necessário haver uma revelação. Em segundo lugar, porque o misticismo, ele rejeita qualquer proposta dogmática. E em terceiro lugar, porque o misticismo, ele se fundamenta não na razão, mas na percepção e na experiência, e não da coletividade, mas do indivíduo. Portanto, esses 3 fatores, essas 3 influências em nossa geração, elas influenciam, elas constroem, elas moldam o pensamento social, que é o pensamento da nossa presente sociedade. Uma pessoa, algumas semanas atrás, me escreveu, um aluno de filosofia e também em um curso de antropologia, dizendo: Ronaldo, se você fizesse uma análise, uma brevíssima análise sociocultural da sociedade brasileira jovem, em centros urbanos hoje, qual seria essa análise? E eu categorizei em 4 pontos. Em primeiro lugar, essa sociedade brasileira, urbana e jovem, ela é hoje, no meu entender, ela é relacional e individualista, de maneira paradoxal. Ela é relacional porque ela busca uma existência de relacionamento humano, mas sem perder as amarras, as escolhas e a privacidade individual. Em segundo lugar, esta sociedade, ela é não dogmática e não revelacional. Ela não crê em revelação absoluta, ela não crê em dogma, ela não crê em resposta correta, absoluta para qualquer pergunta. Em terceiro lugar, essa geração, ela é cristã, mística, inclusivista. Ou seja, ela parte de uma plataforma cristã histórica brasileira, mas ela é mística. Ela se baseia na experiência do indivíduo e ela é inclusivista porque não há resposta certa. Cada indivíduo busca a verdade em seu próprio ambiente e escolhe a verdade na qual acreditar. E em quarto lugar, ela é redacionista, uma vez que ela se apoia em narrativas. Nós somos uma sociedade contadora de histórias, bastante visual, que define a sua comunicação a partir daquilo que é oral, que é visual e que é narrado. Portanto, eu diria que esta é hoje, talvez uma pintura, talvez um quadro da sociedade brasileira jovem e urbana. E se eu fizesse uma previsão, eu diria que essa sociedade brasileira, jovem e urbana, se nada diferente acontecer, essa sociedade não evangélica, se nada diferente acontecer, em menos de 2 gerações, ela há de se tornar uma sociedade também pós-cristã, que ainda não é, mas caminha nesse sentido.
Muito bem, entramos nesse segundo momento na nossa reflexão, em que eu gostaria de pensar com vocês, perante esse quadro pós-moderno, este quadro pluralista e este quadro de misticismo, quais são as implicações? Em primeiro lugar, quais são as implicações desta presente sociedade na sua relação, ou seja, na relação da sociedade com a fé cristã? Quais são as implicações? Há várias. Eu escolhi apenas destacar 3 nessa noite. A primeira explicação, a primeira implicação, ela tem como base este relativismo radical que impregnou a mente da presente sociedade. E a implicação é esta: é a rejeição da Bíblia como verdade absoluta. A Bíblia é vista hoje pela nossa sociedade não evangélica, é vista como uma das narrativas que explica Deus e que explica o homem, dentre muitas outras narrativas. Aliás, ela é vista como a narrativa mais ingênua e mais simplista. Aqui, aqueles que têm a minha idade, que estão se aproximando dos 50 anos, hão de lembrar que há 20 anos atrás, nós evangelizávamos pessoas que não eram evangélicas e pessoas que nem eram cristãs, citando versículos bíblicos. Quantas vezes entrei em casas de católicos romanos, dizendo: você tem uma Bíblia, e abri a Bíblia, porque havia um pressuposto que aquela Bíblia, ela possuía algum nível de autoridade, de verdade, algo que poderia balizar o homem, nem se fosse uma esfera apenas moral. Hoje não é mais assim. Hoje a Bíblia, pela sociedade pós-moderna, pluralista e mística, a Bíblia é vista apenas como uma narrativa das mais simplistas e talvez a mais ingênua. A segunda implicação, ela se baseia nessa fundamentação pluralista, que é a rejeição ao conceito bíblico de pecado. Relembrem comigo que o pós-modernismo, aliás, que o modernismo, ele concebia pecado em 3 esferas: o pecado moral, o pecado espiritual e o pecado cultural. Havia esta brecha para essa concepção, mas o pós-modernismo, ele vem então romper com essas 2 últimas categorias de pecado de erro, que é o pecado espiritual e é o pecado cultural. Ele discorda da existência de um pecado espiritual, porque se não há verdade absoluta, se não há Deus, não há pecado espiritual. Ele discorda do pecado cultural, porque dentro dessa dinâmica de total tolerância, tudo que o homem faz em cultura deve ser tolerado. Portanto, não há pecado cultural. O único pecado que a sociedade pós-moderna ainda concebe é o pecado moral, que se torna o pecado social, contra a corrupção, contra o assassinato e assim por diante. A terceira implicação que nós encontramos na visão da sociedade, essa presente sociedade, em relação à fé cristã, é justamente a aceitação de Jesus, mas a rejeição da singularidade de Jesus. Jesus é aceito como um caminho, e frequentemente como um bom caminho. Falar que nós amamos e seguimos a Jesus é bem visto. Aliás, as pessoas inserem os conceitos de Jesus em sua verdade espiritual construída e relativizada. Mas essa sociedade rejeita totalmente o conceito da singularidade de Jesus. Jesus não é o único. E em última análise, rejeitando a singularidade de Jesus, rejeita-se também Jesus, porque Jesus é singular. Eu diria, portanto, que essas 3 implicações são talvez, no meu entender, as principais implicações na visão e na posição da sociedade pós-moderna, pluralista e mística
em relação à fé cristã. Mas pensemos por alguns minutos, quais são as implicações desta presente sociedade, nesta configuração sociocultural, socio-religiosa, socio-filosófica, na própria igreja. Ou seja, será que esses pensamentos estão espalhados por aí, mas não têm influenciado as nossas igrejas, os nossos púlpitos, os nossos seminários? Eu creio que, infelizmente, há uma grande influência. A primeira implicação desta presente sociedade, ou desse jeito de pensar, de crer e viver na Igreja de Cristo, eu creio que é a produção de um efeito humanista narcisista na própria igreja. Igreja que centraliza o homem e não Deus. Igreja que exalta o clero e não Deus. Igreja que proclama a igreja e não Deus. E o resultado são igrejas com donos, igrejas com títulos, igrejas de herança, igrejas com pedestais, igrejas com vanglória, igrejas que procuram ser as melhores, com mais destaque, com mais luz, com mais influência, com mais percepção, igrejas pecaminosas. E se estamos em um congresso teológico, por que não dizer, não apenas igrejas, mas também seminários, seminários bons, com boa teologia, com boa cabeça, com bom preparo, com bons livros, com bons conceitos, mas muitas vezes influenciados por um humanismo narcisista, que exalta o homem e não Deus. Eu creio que esta é uma das implicações mais sérias, e nós devemos nos lembrar todos os dias que Deus resiste aos soberbos. Uma segunda implicação seria o efeito da relativização da mensagem pregada pela igreja. Nós já ouvimos isso ao longo do dia de hoje e ao longo desse congresso. Mas a mensagem pregada pela igreja, ela vem se tornando mais e mais uma mensagem de afirmação e não uma mensagem de confronto. Porque a igreja vem se transformando em um corpo que produz mais adesão do que transformação. Em última análise, essa mensagem se torna uma mensagem hedônica, uma mensagem que chama para o prazer, chama para a realização e chama para o bem-estar, mas jamais chama para o arrependimento. Eu estava pregando em uma igreja evangélica brasileira, alguns anos atrás. Não uma igreja esquisita, uma igreja boa, crente. E fui surpreendido antes do sermão, antes de me levantar e abrir a Bíblia, um dos líderes da igreja me segura pelo braço e sussurra em meu ouvido: Ronaldo, esquecemos de lhe falar, aqui na nossa igreja nós temos evitado usar o termo pecado, para não constranger as pessoas. Há muitos recém-convertidos, tem casal novo entre nós, e nós não queremos constrangê-los. Meus irmãos, esta é uma mensagem relativista, pós-moderna, e uma mensagem com um potencial místico perigosíssimo. Se nós paramos de pregar um evangelho que confronta, que evangelho vamos pregar? Se nós paramos de pregar o evangelho que transforma, que evangelho vamos pregar? Se nós pararmos de pregar o evangelho que muda a vida, muda o pensamento, muda a cultura, que evangelho vamos pregar? Eu diria que a terceira implicação é a produção de um efeito de triunfalismo espiritual. E eu explico. Triunfalismo espiritual porque essa igreja, influenciada pelo pós-modernismo, influenciada pelo pluralismo relativista e influenciada pelo misticismo,
ela muitas vezes, ela passa agora a valorizar o triunfo. No meio neopentecostal, esse triunfo, ele se traduz em prosperidade. No meio histórico, este triunfo pode se traduzir em outra coisa, até mesmo em orgulho teológico, em orgulho de conhecimento, em orgulho de vanguarda. Mas o triunfo ou o triunfalismo é essa tendência humanista alojada na igreja de Cristo, que faz com que a igreja busque apenas a realização, o destaque, o sucesso, o ganho. Ela quer ser a melhor, a maior. Ela quer ser de maneira narcisista, apontada pelos outros, dizendo: esta é a melhor igreja de São Paulo, este é o melhor seminário do Rio de Janeiro, porque eles fazem o que ninguém faz. E aí o homem é exaltado e engrandecido, e o nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo é esquecido. Eu não quero desenvolver a teologia do arrependimento com os irmãos, não é nossa proposta nesta noite, mas eu creio piamente que só há uma saída para uma igreja alojada em uma sociedade pós-moderna, pluralista, relativista e mística. É nos apegarmos à palavra de Deus e experimentarmos dia a dia real arrependimento, transformação de vida a partir de nós. Em última análise, esses elementos hedônicos, narcisistas, triunfalistas, eles se traduzem também nos elementos da antimissão. Porque me acompanhe, uma igreja que pensa em si mesma, uma igreja que pensa só em seu programa, uma igreja que pensa apenas em sua vida, essa igreja não vai partir para as ruas, essa igreja não vai proclamar o Evangelho, essa igreja não vai abraçar o refugiado, essa igreja não vai falar de Jesus para o indígena, quilombola, ribeirinho, para aquele que está na esquina da sua casa. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. E eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 16 até o versículo 20. Eu escolhi esse texto porque o Senhor Jesus aqui envia os seus discípulos a serem igreja no mundo. E no meu entender, neste envio do Senhor Jesus, Ele mesmo, Ele estabelece alguns fundamentos. Eu gostaria de destacar com os irmãos nessa noite 4 fundamentos estabelecidos pelo Senhor Jesus para que a igreja seja igreja do Senhor Jesus no mundo, em qualquer tempo, em qualquer geração e em qualquer cultura. O versículo 16 diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, ok, irmãos? Todos os dias, ok, irmãos? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Parece-me que a igreja aqui enviada por Jesus ao mundo, ela é posta em movimento a partir de alguns fundamentos. O primeiro fundamento é encontrado no versículo 18, e é o fundamento da autoridade. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Notem, meus irmãos, que esta palavra, que este comando, que esta comissão
dada pelo Senhor Jesus não foi dada a um grupo de discípulos destemidos. Nós lemos nos versículos 16 e no versículo 17 que eles se encontraram com Jesus, e nós estamos aqui em algum momento depois da ressurreição e antes do Pentecoste. Eles se encontraram com o Senhor Jesus e eles adoraram, mas alguns também duvidaram. Nós estamos vendo aqui um grupo de discípulos acovardados, temerosos, enfraquecidos, duvidosos, e é para este grupo de discípulos que o Senhor Jesus diz: eu tenho toda a autoridade, e na minha autoridade vocês farão discípulos de todas as nações. Parece-me que Jesus não chama os prontos e os fortes, ao contrário, Jesus chama os temerosos e enfraquecidos e os fortalece na caminhada. E essa é a história da sua vida e esta é a história da minha vida. Nós somos chamados em nossa fraqueza e somos fortalecidos por Cristo à medida que nós caminhamos. Esse texto nos diz que Jesus envia a sua igreja a partir da sua autoridade, demonstrando que a singularidade de Jesus, porque utilizando da sua autoridade, Jesus se coloca no centro da história. Mas não apenas isso, enviando a sua igreja para fazer discípulos seus, na sua autoridade, ele se coloca também no centro da missão. Portanto, Jesus é o centro da história e Jesus é o centro da missão. Na sua autoridade, nós somos enviados a pregar o Evangelho. Na sua autoridade, nós somos enviados a fazer discípulos de todas as nações, a chegar nos lugares mais improváveis e a ver até mesmo o impossível acontecer. Não é pela autoridade da igreja, não é pela autoridade missionária, não é pela autoridade teológica, mas é pela autoridade do Senhor Jesus. E eu estou convicto que é justamente este fundamento bíblico-teológico da autoridade de Jesus que faz com que a igreja de Jesus, que somos nós, permaneça fiel no caminho certo, na vontade de Deus, mesmo em uma sociedade pós-moderna, pluralista, relativista e mística. É na autoridade de Jesus. Porque sem a autoridade de Jesus, meus irmãos, o que falaríamos? Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Como nós poderíamos abordar um agnóstico em São Paulo e falar para esse rapaz que existe uma verdade absoluta, que é o amor de Deus em Jesus para a salvação de todo aquele que crê? Com que autoridade? Com que autoridade nós abordaríamos um budista lá no Himalaia, dizendo o seu caminho budista, bem como todos os outros caminhos, exceto o caminho de Jesus, estão equivocados? Com que autoridade? Com que autoridade nós abordamos a presente sociedade, cheia de informações, de construção de pensamento e de crenças, dizendo só há pura verdade sobre Deus na Bíblia, que é a fonte de revelação, de fé e prática? Com que autoridade, meus irmãos? Eu respondo porque a Bíblia responde. Não é na autoridade da nossa mente, do nosso convencimento, do nosso sistema religioso, não é na autoridade missionária, nem eclesiástica, nem mesmo apostólica, é na autoridade de Cristo. Na autoridade de Cristo, nós podemos abrir a nossa boca em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer língua e falar: há uma verdade revelada em Cristo. Há uma verdade. O primeiro fundamento é este, o fundamento da autoridade. Há alguns anos atrás, eu estive
pregando em um congresso de igrejas evangélicas no sul da França, e ali tive a oportunidade de falar em 2 noites. Na primeira noite me foi destacado um tradutor jovem, eu não falo francês, tinha que pregar em inglês e precisava de um tradutor. E um tradutor jovem, enérgico, brilhante, aquele cara que está pronto, vívido. E eu preparei o sermão, eu repassei com ele o sermão, ele se preparou bem naquela tarde, e à noite eu pregava, e ele traduzia, e aquela mensagem correu assim, de uma maneira fluente, tranquila, fez bem ao meu coração. Na noite seguinte, seria a última noite, eles falaram: Ronaldo, aquele jovem tradutor não está disponível, nós chamamos um outro tradutor, na verdade uma tradutora, e ela está chegando ali. E quando eu olhei, entrava no auditório uma senhora bem idosa, e uma senhora não apenas idosa, mas andava encurvada, com uma bengala, e se aproximou de nós, e eu a cumprimentei, e ela respondia, e eu não ouvia nem a voz daquela mulher, era inaudível. E eu pensei: não vai rolar, não vai funcionar. Me sentei ao lado daquela senhora, e quando começava o louvor eu disse: você gostaria que eu lhe indicasse qual o texto bíblico que eu vou ler? Ela disse: não, está tudo bem. Eu falei: mas gostaria que eu resumisse talvez os principais pontos que eu vou destacar? Ela disse: não, está tudo bem. E eu fiquei extremamente preocupado naquela noite. Eu subi naquele púlpito, aquela senhora com alguma ajuda ali subiu também, curvada, colocou de lado a sua bengala, ajeitaram o microfone, ela ali se segurou um pouco. Meus irmãos, quando eu comecei a falar, aquela mulher se agigantou naquele púlpito, e foi a melhor tradução que eu já tive em toda a minha vida. Aquela tradução, passo a passo, fiel, rápida, em momentos de maior empolgação. No final da mensagem, eu terminava a frase e ela terminava a frase comigo. Era um negócio diferente. Daí eu me sentei ali, agradeci: muito obrigado pelo seu trabalho. Ela sorriu, ela disse: Ronaldo, eu não sei o que acontece, mas quando eu faço a vontade de Deus, eu sou sempre fortalecida. E aí, depois que aquela senhora saiu, o organizador do congresso falou: Ronaldo, você sabe quem é aquela mulher? Eu disse: não. E ele disse: aquela mulher era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha na França na década de 70. Meus irmãos, nós só temos autoridade como igreja para fazer uma coisa em nossa existência: a vontade de Deus. Eu não quero me prolongar com respeito à percepção em teologia bíblica quanto à vontade de Deus, mas eu creio que Jesus, que tem toda a autoridade, Ele reveste a sua igreja, que somos nós, com a sua autoridade, mas para fazermos apenas uma coisa: a vontade de Deus. E se nós não estamos na vontade de Deus, meus irmãos, nós continuamos crentes e salvos, não perdemos a salvação, mas eu creio que nós não temos a autoridade de Cristo para fazer coisas da nossa própria mente, para cumprir projetos carnais do nosso próprio coração, para edificar monumentos em nosso próprio nome. Nós só somos, e eu creio, revestidos da autoridade de Cristo para cumprirmos a vontade de Deus. E Jesus disse isso claramente: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de fazer discípulos. O segundo fundamento é o fundamento da transformação. O primeiro é o fundamento da autoridade, e a autoridade de Cristo. O segundo é o fundamento da transformação, e é a transformação de gente. Versículo 19, nós lemos assim: Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos. Eu sei que esse texto já foi tão lido e pregado, e já fizeram tanta exegese, exposição, mas releiam comigo.
Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que Jesus está enviando a sua igreja para fazer discípulos dele, não discípulos da igreja. Tem muita gente fazendo discípulo próprio, de maneira até esquisita. Fui em uma igreja em que, depois da igreja, um dos líderes disse: Ronaldo, eu gostaria de levá-lo para comer uma pizza. Eu falei: pizza é sempre uma boa ideia. Ele disse: tenho que perguntar ao meu líder espiritual se eu posso comer uma pizza hoje à noite. Jesus não está enviando a igreja para fazer discípulos da igreja, está enviando a igreja para fazer discípulos de Jesus, é uma outra coisa. Mas eu gostaria de ressaltar, especialmente, que Jesus envia essa igreja na sua autoridade. E que a natureza deste envio, implica em transformação. Acompanhem comigo. Jesus está enviando a sua igreja para fazer discípulos dele, transformados, mudados na maneira de ver o universo, de entender política, de se posicionar, de crer, de pensar, de se relacionar. Jesus está enviando a sua igreja para experimentar uma verdadeira transformação de gente em todas as nações. A ideia aqui de fazer discípulos é uma ideia que tem por natureza transformação de gente. Portanto, isso implica no seguinte: a mensagem que Jesus está enviando essa igreja a pregar não é uma mensagem de afirmação, porque fazer discípulos implica em gente transformada. É uma mensagem de confronto. Eu poderia pensar e falar com vocês que quanto a este segundo fundamento, que é o fundamento da transformação de gente, há 3 afirmações teológicas que eu creio que são importantes. A primeira afirmação é que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Ou seja, Jesus envia a igreja. Os 11 discípulos representavam a igreja. Você não precisa ser pastor, missionário, teólogo, crente há 57 anos no seu estado para você ser usado por Deus. Existe aqui esse conceito bíblico de que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. São chamados por Deus para a santidade, são chamados por Deus para a oração, são chamados por Deus para a comunhão, são chamados por Deus para a proclamação do Evangelho. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade bíblica a respeito da vocação é complementar a esta. Ela diz que sim, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, mas no meio de todos, Deus também chama alguns. E nós lemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que no meio de toda a igreja, Jesus chama alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso não é uma titularidade, isso não é um pedestal, ao contrário, eles são chamados para serem servos. No contexto de Efésios capítulo 4, todos os salvos chamados por Deus, e alguns salvos chamados para ministérios específicos, todos eles têm as mesmas funções, que são 2. A primeira função é a edificação da igreja, a segunda função é anunciar o nome do Senhor Jesus. A terceira afirmação que eu gostaria de fazer é quanto ao Evangelho. O Evangelho a ser pregado pela igreja que faz discípulos de Jesus, é o Evangelho que confronta o homem em sua própria cultura. Olhem bem para mim e me acompanhem. Este Evangelho, sobre o Evangelho
falaremos pela graça de Deus um pouco mais amanhã cedo. Este evangelho, ele é supracultural, porque ele explica o homem em cultura e não o contrário. Ele é transtemporal, porque ele foi e deve ser anunciado a todas as gerações. Ele é multicultural, porque ele traz pessoas de todas as culturas aos pés do Senhor Jesus. Ele é intercultural, porque essa igreja, esses redimidos de todas as culturas, têm comunhão e diálogo e vivem uma vida em comum. Ele é cultural, porque Jesus se revelou na nossa cultura, no nosso tempo e na nossa história. Ele é transcultural, porque deve ser levado de uma cultura para outra cultura na obra missionária. E ele é contracultural, porque ele confronta o homem em sua própria cultura. Este é o evangelho, que é o Senhor Jesus. Alguns anos atrás, aliás, vários anos atrás, em 2008, nós tivemos um congresso indígena. Há vários congressos indígenas acontecendo na Amazônia, e é interessante vir no congresso como este da Vida Nova, tão bem organizado, preparado, etc. E você vai no congresso, na mata, e o congresso acontece assim, um dia alguém fala, vamos ter um congresso? E o outro responde assim, que tal semana que vem? Aí ele diz, cada um que vem traga alguma coisa para comer. Está organizado o congresso, está tudo certo. Em 2008 tivemos um congresso como este. O cacique Henrique Terena, ele disse, Ronaldo, você podia ajudar a organizar o congresso. Eu nunca organizei nada na minha vida de encontro, foi o único congresso que eu já ajudei a organizar. E ele disse, Ronaldo, você ajuda a organizar o congresso. Eu falei, Henrique Terena, para você organizar um congresso tem que saber quantas pessoas esperar, para ver onde vai colocar o povo e assim por diante. E ele, no seu pensamento bem indígena, ele disse, Ronaldo, é mais ou menos assim, entre 300 a 3 mil pessoas, é essa a média. E aí a gente pegou pela metade, pensamos em 1.500 pessoas, conseguimos o acampamento emprestado da Igreja Presbiteriana de Manaus, e preparamos ali redes para 1.500 pessoas, e peixe e farinha para 1.500 pessoas. Uma semana antes de começar aquele congresso, nós só tínhamos 12 pessoas inscritas. Aí eu descobri um negócio, que índio não faz inscrição. Chamei os missionários e falei, é o seguinte, eu acho que eles vêm, mas não sabemos quando nem como. Então temos 7 portos nos derredores de Manaus, acampam todos ali e vamos esperar. Qualquer índio com cara de crente que chega, você manda para o congresso. Meus irmãos, no dia da abertura do congresso, nós tínhamos mais de 1.200 indígenas de 49 tribos diferentes. No último dia do congresso, quem organiza o congresso geralmente não aproveita muito, eu estar correndo para lá e para cá. Mas era a última noite do congresso. Embaixo daquela tenda havia mais de 1.200 indígenas de 49 tribos com 49 línguas diferentes. E todos ao redor da mesa do Senhor, esperando o momento da ceia. Tribos, algumas delas historicamente inimigas, que só se encontraram em ambiente de paz pela primeira vez na história ali. Estavam abraçados e faziam questão até de dormir juntos. Coisa que só acontece quando o Evangelho transforma, e transforma gente em toda a cultura. E ali de mãos dadas, alguns com lágrimas, cada um orando e louvando a Deus em sua própria língua, eu olhei para aquela tenda, aquelas pessoas, aquelas tribos, e eu pensei, o que nos une? A pergunta é, quem nos une? É o Senhor Jesus. E isso só acontece porque nós fomos transformados pelo sangue do Cordeiro. Primeiro fundamento da autoridade, a autoridade é de Cristo. Segundo fundamento da transformação, é transformação de gente. Terceiro fundamento, é o fundamento da doutrina, porque no versículo 20, Jesus diz assim, ensinando-os. Ele não diz apenas para fazermos discípulos, mas Ele quer nos ensinar como fazer discípulos. Ele diz, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. Estes mandamentos que foram ordenados por Cristo e devem ser guardados por nós, eles são o cerne do Evangelho. Meus irmãos, esta mensagem é altamente dogmática, porque Jesus está dizendo, há mandamentos. A verdade não é uma verdade aberta, a verdade não é uma escolha individual, a verdade não é uma experiência mística pessoal. Ele está dizendo aqui, há verdades absolutas, verdades que precisam ser relembradas, verdades que precisam ser ensinadas, verdades que não podem faltar. Eu estou também convencido, meus irmãos, que nós precisamos ensinar intencionalmente os mandamentos de Jesus para os nossos filhos e para as nossas igrejas e para os nossos seminários, nos atendo especialmente ao essencial. E eu explico. Muitas coisas são importantes, mas é o essencial que assegura a nossa fé e a nossa vida na vontade de Deus. Eu me lembro até hoje que o doutor Francisco Leonardo, diretor do seminário presbiteriano, no qual cursei teologia, a cada ano ele fazia um sermão expondo o cerne, o básico da fé cristã, só para seminaristas, e ele dizia, se alguém está entregando aqui a sua vida ao Senhor Jesus, me procure em meu consultório, em meu escritório, para nós conversarmos e orarmos juntos. Os essenciais da fé cristã, os mandamentos do Senhor Jesus. Como nós vamos ensinar esses mandamentos aos discípulos? Jesus disse, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que vos tenho ordenado. Como nós vamos ensinar? E eu creio que esta teologia bíblica da evangelização, ela é altamente fascinante, porque parece que ela concilia duas maneiras principais de nós ensinarmos alguma coisa, através da palavra e através da vida, através da fala e através do testemunho, através da proclamação oral, mas também através de uma vida piedosa que mostra o Senhor Jesus. E meus irmãos, eu creio, pensando em uma sociedade pós-moderna, pluralista, mística, relativista, que influencia a maneira da igreja pensar, da igreja brasileira pensar, eu creio que um dos efeitos dessa influência, um efeito nocivo, tem sido a geração de extremos em nosso meio. Há alguns que dizem, o negócio é só falar, eu não preciso ter vida piedosa, eu não preciso ter santidade de vida, eu não preciso ter um casamento aos pés do Senhor Jesus, eu não preciso ter uma casa aprumada, mas se eu falo bem, eu sei a Bíblia, a teologia, se eu tenho uma capacidade comunicacional boa, isso resolve. E nesse extremo, nós temos igrejas com tudo na cabeça, igrejas com boa teologia, igrejas com boa compreensão bíblica, igrejas com alta capacidade comunicacional, mas igrejas em pecado que não testemunham de quem é o Senhor Jesus em sua vida. Esse extremo é perigosíssimo. Mas nós temos também o outro extremo, pessoas piedosas, pessoas santas, pessoas que estão ali zelando pela vida conjugal, na sua casa, com as pessoas, com testemunho diário, mas pessoas omissas, que não abrem a sua boca, que convivem com o vizinho 15 anos sem lhe falar quem é o Senhor Jesus. Médicos que consultam dezenas, milhares de pessoas, comerciantes que se encontram com dezenas, milhares de pessoas, pastores, missionários, teólogos, professores que se encontram com dezenas e milhares de pessoas e têm coragem para conversar sobre o tempo, sobre a economia, sobre política, sobre o governo, mas não têm coragem de falar sobre o nome acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Este outro extremo é nocivo. Eu creio que em uma teologia bíblica essas coisas são conciliáveis.
Cristo pensou e desenhou uma igreja que fala, mas também vive, uma igreja que conhece, mas tem testemunho, uma igreja com boa teologia, mas também com bom testemunho diário em casa, na sua vizinhança, no seu dia a dia. Uma igreja que pensa, uma igreja que faz, uma igreja que crê, uma igreja que não vive nos extremos. Primeiro fundamento da autoridade, a autoridade de Cristo. O segundo fundamento é da transformação de gente. E o terceiro fundamento é da doutrina, e a doutrina bíblica. Meus irmãos, se vocês tiverem apenas 5 minutos para conversar com uma pessoa que não conhece a Cristo, e jamais verão essa pessoa em sua vida novamente, contem a história de Jesus. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar em regiões não alcançadas, em que Jesus, a sua história, quem Ele é, o que Ele fez, jamais essa história foi ouvida sequer uma vez. E às vezes nós temos e devemos ter tantas particularidades e tantos desdobramentos, mas eu gostaria de convocá-los em nome do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos do que é o essencial. O quarto fundamento para mim é o fundamento da segurança, e nós podemos percebê-lo no versículo 20. No versículo 20 nós lemos Jesus dizendo: e eis que estou convosco. Quando, irmãos? Fraco demais. Quando, irmãos? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Acompanhem comigo. Jesus chega para 11 discípulos que o adoraram, mas alguns duvidaram. É gente fraca, era gente ainda antes do Pentecoste, era gente que tinha ainda temor no coração, era gente que vinha de uma experiência traumática no Calvário, era gente que estava perante o Senhor Jesus. Quem sabe aqueles 11 pensavam: eu vou encontrar-me com o Mestre para ser consolado. E Jesus, em lugar de consolo, olha para os discípulos e diz: o negócio é outro. O negócio é o seguinte: vocês vão saiam agora, e vocês vão para todas as nações, e vão fazer discípulos, e vão ensinar, e não é qualquer coisa, é todas as coisas que vos tenho ordenado. É uma missão impossível? É uma missão bombástica? É uma missão altamente desencorajadora? Se não fosse o versículo 20. E ele diz: mas tem algo a mais a lhes falar. Vocês não estão sozinhos, e jamais estarão sozinhos, porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, só faz sentido Jesus ter enviado a sua igreja às nações, porque Ele está conosco. Só faz sentido ser a igreja que prega o evangelho de transformação em uma sociedade pós-moderna, porque Jesus está conosco. Só faz sentido confrontar o agnóstico, o budista, o relativista, com a palavra de Deus, porque Jesus está conosco. Só faz sentido continuar pastoreando aquela igreja problemática, porque Jesus está conosco. Só faz sentido sair da sua casa e ir para uma mata, uma caverna, um deserto, uma cidade estranha e falar de Jesus, porque Jesus está conosco. Só faz sentido você dedicar a sua vida, dia após dia, semana após semana, ano após ano, no seu seminário, na sua sala de aula, falando e construindo o pensamento bíblico na mente dos alunos, porque Jesus está conosco. Mas este diferencial, ele é altamente transformador. Porque Jesus está conosco, qualquer coisa pode acontecer. E este fundamento de segurança, a presença de Jesus, ele não se aplica apenas na nossa convicção teológica, não se aplica apenas nas nossas igrejas e ministérios, mas se aplica também na nossa vida diária.
E eu gostaria de falar com você de maneira um pouco mais aproximada e pessoal, dizendo: nós estamos aqui nesse congresso, é congresso de teologia, e nós temos, pela graça de Deus, ouvido aqui, só ouvido boa teologia, e é coisa para encher o coração, encher a mente, levar para casa, para a igreja, para o seminário. Mas é certo que nós também chegamos aqui, muitos de nós, com os corações quebrados. É certo que muitos de nós chegam aqui com a alma em desespero, talvez a mente confusa, talvez com uma crise pessoal, familiar, relacional ou ministerial. Talvez vindo para cá você pensou: a minha vontade é de jogar tudo para cima, deixar tudo para trás. Se é este o seu caso, se você chega aqui em crise pessoal, eu gostaria também de lhe encorajar a crer comigo nesta noite, uma vez mais, na palavra de Deus, que nos diz que você jamais estará sozinho em toda a sua vida. No dia bom e no dia mau, Jesus está conosco. No dia da crise, Ele está presente. Na igreja problemática, Jesus não te colocou lá e deixou você sozinho. No seminário onde o povo não quer aprender, Jesus te colocou lá com um plano e Ele está contigo. Seja um missionário em uma região distante, Jesus não te lançou e te abandonou, Ele te acompanha diariamente, todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa segurança é uma segurança do próprio crente, de que Jesus está conosco naquilo em que Ele nos chamou para fazer, mas também na nossa vida diária, naquilo que nós somos, experimentamos, sentimos. Somos gente de carne e osso, temos nossas lutas, nós não temos nem o espaço, nem talvez a liberdade com todos, mas se nós abríssemos de maneira totalmente livre, hoje à noite, quem sabe encontraríamos aqui um número surpreendente de irmãos e irmãs que chegaram aqui com os corações quebrados. Essa mensagem não é apenas para a igreja como corpo, para o ministério como movimento. Essa mensagem é para você na sua casa, no seu dia a dia, no seu coração. Não aconteça o que acontecer, seja a sociedade da forma que ela se construir, nós jamais estaremos sozinhos um dia sequer em toda a nossa vida. Eu sou fã da teologia da graça de Deus, que nos lembra diariamente que sem Deus nada acontece. E essa teologia da graça de Deus, que nos dá segurança em Cristo Jesus, ela destaca, ou ela produz dois efeitos nas nossas vidas. O primeiro efeito é de descanso, e o segundo efeito é de expectativa, e eu explico. Descanso porque nós cremos. Se cremos na teologia da graça de Deus, nós cremos que sem Deus nada acontece. Todo o universo está na mão de Deus, a nossa vida está na mão de Deus, os nossos inimigos estão na mão de Deus, a nossa saúde está na mão de Deus, a nossa fé está na mão de Deus. E o primeiro efeito que deve gerar no seu e no meu coração é de descanso, porque se Deus governa verdadeiramente todas as coisas, e eu creio que Ele o faz, nós podemos ir para o nosso quarto hoje à noite, colocar a nossa cabeça sobre o nosso travesseiro, conversar com a nossa alma, como conversava Davi, dizendo: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Nós estamos em boas mãos. Quanto mais nós cremos, mais nós temos paz. Paz não é um resultado de autoajuda, paz é um resultado de fé. Quanto mais nós cremos em Deus, quem é Deus, mais nós descansamos em Deus. Primeiro resultado é de descanso. O segundo resultado é de expectativa. Porque me acompanhe, se sem Deus nada acontece, isso é verdade. Por outro lado, com Deus, qualquer coisa pode acontecer.
Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há casamento tão desfeito que Deus não possa reconciliar, não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar, não há seminário tão problemático que Deus não possa consertar, não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. E parece-me que era assim que vivia Paulo, crendo na teologia da graça de Deus, com descanso e com expectativa. Por um lado nós falamos, descansa minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Por outro lado, nós vamos para a cama e antes de dormir, o último pensamento que nos vem à mente é o seguinte: quem sabe amanhã Deus há de fazer algo novo e bom, inesperado na minha vida. Descanso e expectativa. Eu estou convencido, meus irmãos, que apenas movidos pelo fundamento da autoridade de Cristo, da transformação de gente em Cristo, da doutrina de Cristo para a vida diária e da segurança em Cristo, que produz descanso e expectativa, somente assim nós podemos cumprir a missão como filhos e servos. Somente assim nós podemos cumprir a missão que nos foi dada há 2000 anos atrás, quando Jesus disse: fazei discípulos, e em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vendo gente transformada pelo meu Evangelho, e com paz no coração, porque vocês jamais estarão sozinhos. Gostaria de encerrar partilhando rapidamente algo que mexeu com o meu coração há poucos dias atrás, poucos meses atrás. Parte do nosso ministério, nós trabalhamos na Amazônia, plantando igrejas entre indígenas. Fazemos parte de uma equipe com 52 missionários em 12 etnias indígenas na região amazônica. E parte do nosso ministério, a parte majoritária, eu diria, tem sido dedicada a prover treinamento missionário na área de plantio de igrejas, para missionários ou equipes missionárias em áreas que nós chamamos de áreas áridas. Há cerca de 400 áreas assim no mundo, são áreas onde o Evangelho não chegou, ou onde o Evangelho já chegou há muito tempo, às vezes há décadas, mas jamais uma igreja nasceu. Eu vim nesses dias de um país, em um desses treinamentos, no Himalaia, em uma região do Himalaia com mais de 250 cidades e vilarejos, onde ninguém conhece o nome de Jesus. Ninguém. Estive em uma cidade recentemente, em um treinamento missionário, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, onde só há 15 crentes no Senhor Jesus. 15 crentes, divididos em 2 grupos, um de 7 e um de 8, não se encontram, questões de segurança, mais de 1 milhão de pessoas, 15 crentes no Senhor Jesus, em lugares assim. Mas o que mais mexeu comigo nos últimos tempos foi dar esse treinamento de plantio de igrejas para um grupo de missionários, maioria europeus, em uma região do Oriente Médio, não vou citar nome de países por questão de segurança, mas em uma região do Oriente Médio, bastante próxima de onde está atuando o Estado Islâmico. E quando me convidaram e nós combinamos, eu falei, mas é o local ideal? E eles falaram, é o local que nós moramos. Se você quiser ir para outro local, nós podemos ir mais onde nós moramos. Até por vergonha eu tive que ir para o local onde eles estão trabalhando e morando. Para mim foi impactante, porque lá eles estão a menos de 30 quilômetros do Estado Islâmico. De noite, houve-se bombas e tiros. Os missionários todos, e não são solteiros, casais, maioria com filhos pequenos, na sala de suas casas, uma mala pronta, um carro na porta, cheio de combustível, para sair, para fugir a qualquer momento. Uma rede de contato entre eles, alguém sempre passa a noite acordado,
para se o Estado Islâmico se aproximar, ele dá o sinal, dá o alerta e todos fogem. E menos de 30 quilômetros com estrada, porque 30 quilômetros na Mata Amazônica pode ser muita coisa, mas lá, como estrada, era coisa de pouco tempo. E eu fui dar aquele treinamento, confesso aos irmãos, altamente constrangido. E você fica constrangido em ver gente dando a vida, e não apenas a própria vida, mas da família, para que o nome acima de todo nome seja proclamado. Tivemos aquela semana de treinamento, e no último dia não me contive, e eu perguntei aos missionários, eu disse: meus irmãos, o que é que vocês estão fazendo aqui? Se vocês resolvessem sair, as suas igrejas, maior parte igrejas da Europa, certamente iria apoiá-los. As igrejas europeias estão acompanhando muito bem o estrago que o Estado Islâmico está fazendo. Eles não pensariam duas vezes em pagar a passagem, tirá-los daqui e recebê-los muito bem em suas casas e igrejas. O que vocês estão fazendo aqui? E eles responderam de maneira unânime: nós estamos aqui porque nós estamos tendo nos últimos 6 meses mais oportunidade para falar de Jesus do que nós tivemos nos últimos 10 anos. Esse negócio aí do Estado Islâmico é uma bagunça, é um caos, é tragédia, é puro sofrimento, mas Deus está no controle de todas as coisas. Nós não temos tido tempo de sair para evangelizar, porque as pessoas vêm à nossa casa e batem à nossa porta e dizem: você conhece Jesus? Me fale sobre o Senhor Jesus. Nós recebemos islâmicos moderados, islâmicos radicais, desiludidos com o islamismo, ou afetados pela própria tragédia, que dizem: eu estou recebendo um amor e carinho que eu jamais pensei existir em lugar nenhum. Quem são vocês e no que vocês verdadeiramente creem? Nós não podemos sair daqui, porque nós estamos aqui na vontade de Deus. A autoridade, a transformação, a doutrina e a segurança Deus nos dá para fazermos a vontade de Deus. A pergunta que não pode se calar ao fim de cada dia é justamente esta: estamos na vontade de Deus? Vamos orar? Curva sua cabeça. Eu gostaria de gastarmos 2 minutos orando juntos, para que Deus nos capacite a sermos igreja, pregarmos o seu nome nesta sociedade pós-moderna, pluralista, relativista, mística, individualista, neste meio complicado, secularista, no qual nós vivemos, mas rogarmos a misericórdia de Deus, porque parece que em lugar de influenciarmos a sociedade, nós estamos sendo mais influenciados. Parece que as nossas igrejas, muitas, estão se transformando em igrejas humanistas, com nome de gente, de título, de herança pessoal, de pedestal, de vanglória. Parece que nós precisamos da graça de Deus e da autoridade de Cristo para virar o jogo, porque é na graça de Deus que nós seremos sal da terra e luz do mundo. Nós podemos orar por isso em nossos seminários, em nossas igrejas, mas eu gostaria também de orar pelas nossas próprias vidas. Eu sempre gosto de orar pelas nossas próprias vidas, porque nós somos gente, chegamos aqui com sentimentos, com desafios, quem sabe com situações críticas na nossa alma, desconhecidas por quem está sentado ao nosso lado agora à noite. Sorrimos para todo mundo, conversamos amenidades ao longo das refeições, abraçamos, cumprimentamos, e só Deus conhece verdadeiramente o nosso coração. Não é isso, irmãos? Só Deus conhece verdadeiramente o nosso coração. Se você chegou aqui nesse congresso com o coração
em crise em alguma área da vida, gostaria de, na palavra do Senhor, na autoridade de Cristo, de lhe convidar a você descansar no Senhor e ter expectativa no Senhor. Descansar no Senhor como um reconhecimento de que Deus controla aquilo que você não controla, que Deus controla a sua vida. E ter expectativa em Deus, sabendo que se Deus se agradar, se Deus quiser, se Deus resolver, qualquer coisa nova e boa pode acontecer na minha vida e na sua vida, no seu ministério, no seu seminário, na sua igreja, na sua casa, ainda nesses dias. Então vamos orar? Eu gostaria de convidar os irmãos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, depois que o Jonas leu também esse manifesto, essa declaração, um movimento que nós precisamos nos posicionar como igreja, posicionar como igreja de Cristo, como lemos aqui juntos. Se você sentir liberdade e desejo, fique de joelhos onde você está, oremos juntos ao Senhor nesse momento. Eu gostaria de lhe convidar a orar por duas coisas. Você orar em primeiro lugar pela igreja que somos nós, para que sejamos igreja de Cristo e em Cristo nessa sociedade esquisita da qual nós fazemos parte. Então nós vamos orar pela igreja que somos nós, por fidelidade bíblica, fidelidade teológica. Agradecemos a Deus por um congresso como este, que bênção. Mas também eu gostaria que você orasse pelo seu próprio coração, especialmente se você trouxe aqui uma situação de crise pessoal. Você pode orar dizendo: Senhor Deus, não estou conseguindo, mas na Tua palavra eu descanso no Senhor e espero no Senhor. Senhor Deus, nós oramos nesta noite, quebrantados de coração, arrependidos dos nossos pecados e crentes na Tua palavra. De tantas verdades, uma que nos é tão evidente é que nós dependemos do Senhor para todas as coisas em nossa vida. Dependemos do Senhor para crer, para existir, para pregar, para ser igreja, para sermos fiéis. Senhor Deus, nós oramos nesse momento como um congresso de teologia aqui reunido nessa noite, oramos pela igreja, da qual nós fazemos parte também. Essa igreja que somos nós, é do Senhor Jesus. Mas essa igreja do Senhor Jesus ainda vive neste mundo. E nós pedimos perdão como igreja, se muitas vezes, em lugar de influenciar a sociedade pós-moderna, plural, mística, relativista, secularista, muitas vezes temos sido influenciados, exaltando o homem no lugar do Senhor, diluindo a mensagem de salvação que fala claramente contra o pecado, e buscando mais triunfo, sucesso, realização, luzes, destaque, do que piedade e arrependimento. Nós pedimos perdão em nome do Senhor Jesus. Nós não queremos olhar para a igreja e falar da igreja como se fosse um outro corpo. Queremos falar da igreja falando de nós, Senhor. E aquilo que nós temos ouvido e visto e falado e pensado e crido nesse congresso, nós pedimos que o Senhor faça isso a partir de nós. O Senhor pode fazer, ó Deus, um reavivamento bíblico de amor à palavra e amor ao Senhor da palavra em nosso seminário, se o Senhor quiser. O Senhor pode, Senhor Deus, trazer igrejas que têm uma mensagem muito mais humanista do que bíblica para serem verdadeiramente bíblicas. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode trazer, Senhor Deus, teus filhos que estão
em crise, muitas vezes de fé, de crença, de vivência cristã, trazê-los de novo para o caminho do Senhor. Pai, uma coisa é certa, todos nós igualmente dependemos do Senhor. Ó Pai, nós oramos pela igreja, e orando pela igreja, nós oramos pela nossa nação. A nação está um caos, Senhor Deus. E o caos não é de natureza política, o caos é de natureza espiritual mesmo. É o pecado no coração, que se manifesta na cultura, na política, na religião, em todas as formas. Nós pedimos por misericórdia sobre a nossa nação. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre os nossos governantes. O Senhor nos ensina, ó Pai, a respeitar aqueles que governam, que lideram. Senhor Deus, nós pedimos pela Tua bênção. Maior bênção não há do que um coração convertido sobre aqueles que têm poder e liderança. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor para que a igreja seja igreja crente no meio desse caos. Crente. Que muito mais do que uma revolta social, a igreja experimente, ó Deus, o amor por aqueles que podem ouvir que o Senhor Jesus transforma, salva, quebranta e muda. Senhor Deus, eu quero orar também por aqueles que porventura estão nesse congresso e aqui chegaram em crise pessoal. Não temos muito a falar. Cada coração é cada coração. Mas nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor mesmo dê a cada um que está em crise descanso e expectativa. Descanso para dormir bem essa noite, descansado no Senhor, crente no Senhor, tranquilo no Senhor. Dizendo à sua alma, descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Mas também com expectativa de que na vida, na família, no ministério, na igreja, no seminário, se o Senhor quiser, qualquer coisa pode acontecer. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus.